Olá, tudo bem? Eu sou Cássia Cardoso Lima e fui convidada pela aluna Marissa do segundo ano a falar um pouco sobre o artesanato que eu pratico. Bom, eu tenho 45 anos e moro em Itacarambi, Minas Gerais, e posso dizer que eu faço artesanato desde criança, ou ao menos eu faço arte desde criança. Quando pequena, nós morávamos em São Paulo e meu pai e minha mãe tinham uma oficina de costura onde eles fabricavam cortinas de alto padrão. E com um monte de tecido, né, e bonecas, eu fazia muitas roupinhas para as minhas bonecas. Então pode ser que a minha veia artística começou aí, né? Mas o principal artesanato que eu desenvolvo hoje é a pintura em tecido e a pintura em tela. Esse já vem me acompanhando desde os 12, 13 anos de idade que eu comecei a aprender e eu, até hoje ainda pratico. Durante a minha vida eu fiz vários. Eu fiz crochê, fiz tricô, fiz macramê, fiz artesanato em palha, fiz artesanato em barro, esse eu também gostei bastante. E não lembro de outros mais, mas basicamente foram esses: pintura em tecido, pintura em tela, crochê, macramê, artesanato em palha, artesanato em barro, costura, né? E outras coisas mais. Ah, tá, também uma época eu trabalhei com decoração de festa, onde a gente fabricava as lembrancinhas, a gente fazia as pinturas, tudo era pintado, porque não tinha a impressora, não tinha esses equipamentos mais caros. Então, todas as lembrancinhas eram pintadas à mão e toda a parte da decoração da festa também era pintada à mão. Não tinha esse negócio de imprimir e recortar no isopor, não. Era mais mão na massa, todas as etapas. Mas qual foi o artesanato que ficou mais comigo? Foi a pintura em tecido. A pintura em tecido, ela vem comigo desde os 12, 13 anos de idade, quando minha mãe contratou uma professora de pintura para ela aprender a fazer pintura, e eu fiquei ali de bituca, né, observando, e nos tempos que minha mãe estava despercebida, eu pegava as tintas e ia pintar o que a professora tinha ensinado minha mãe. Então pegava os tecidos, fazia aqueles moranguinhos e tal, mas assim, já nessa época, mesmo aprendendo, eu não gostava muito da forma como a professora fazia o morango. Ela pintava o morango vermelho, né? E ao redor do morango ela passava um contorno de preto e esfumava. Então ficava aquele morango assim, com aquele trem preto ao redor, que pretendia ser a sombra, mas não ficava bonito. Então, já ali eu comecei a fazer os meus moranguinhos, mas eu só contornava, fazia um fio bem fininho e uns pontinhos que significavam as sementinhas, mas eu não dava aquele sombreado de preto. Então aí já comecei a aprender a pintura, comprava revistas, sempre fui apaixonada por bancas de revistas e livros, e aí comecei a aprender mais sobre pintura, a fazer a técnica porcelanizada, que é aquele tipo de pintura que parece que vai saltar do tecido assim de tão real. Adoro aquele tipo de pintura. E é aquele que eu sempre estou em busca de fazer. Então, o artesanato, ele passou a ser um... Passei a empreender com o artesanato também nessa época que eu aprendi, comecei a aprender a pintura. Eu também já queria fazer para vender, eu não queria fazer para mim. Então eu fazia umas sacolas, tipo aquelas que o pessoal coloca tênis para ir jogar bola. E aí eu fazia aquelas sacolas pintando alguns personagens da Turma da Mônica, por exemplo, o Cebolinha,
a Mônica com o coelhinho azul, o Cascão. E essas sacolinhas era vendida para o pessoal usar como material escolar dos filhos, para os filhos levar para as escolas, né? Então eu vendia muito. Meu pai ia para a feira e colocava as bolsas lá para vender e vendia. Só que assim, vendia a preço de banana, né? Porque eu quase não, eu não sabia cobrar, eu não sabia formação de preço, então meu preço era bem, sabe, mal colocava ali o valor do tecido e o valor das tintas já tacava para vender. Eu aprendi basicamente na raça e com revistas. Na raça eu quero dizer assim, a professora era para minha mãe, e eu observava e aprendia sozinha. Então eu não tinha quem me corrigir. Com o tempo eu comprei um método da Bia Moreira, que era todo em revista, é uma professora de pintura, de pintura em tecido, que é linda, maravilhosa as pinturas dela e que eu pretendo imitar, né? Fazer uma coisa bacana. Só que conforme eu vou diminuindo minha prática, eu vou diminuindo também a qualidade das minhas pinturas. Então, as matérias que eu uso é pintura em tecido. A pintura em tecido, ou seja, tinta para tecido. Geralmente a marca Acrylex, né, que é a mais famosa e que a mais fácil de usar também. O que me incentivou a fazer artesanato foi a curiosidade, a vontade de fazer algo bonito, porque o artesanato para mim sempre foi uma forma de terapia, uma forma de escapar da realidade do agora e viajar na beleza das coisas. Eu sempre amei muito a pintura, a música, a arte para poder externar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, a pintura foi essa forma que eu encontrei de tirar de dentro de mim aquilo que eu queria que o mundo visse. Coisas bonitas, coisas lindas, maravilhosas. Meu contato hoje nas redes sociais, eu não tenho rede social voltada para a pintura em tecido, devido à demanda de escolas e de outros trabalhos que eu desenvolvo, eu não tenho como manter uma rede social sobre isso, né? Então, já comecei uma vez um projeto com a minha irmã de pintura em tecido, mas não levamos adiante devido exatamente aos nossos trabalhos. Ela é secretária de escola, eu sou professora. Então a gente hoje eu levo a pintura em tecido apenas para o meu lazer, para pintar de vez em quando com a minha mãe, ou minha irmã quando ela vem aqui também. Aí a gente faz pintura juntas. Mas não tenho como hoje atender uma demanda de vendas, né? Talvez na minha aposentadoria eu reativo as pinturas, mas no momento não dá tempo. Mas eu não deixo elas abandonadas, eu continuo fazendo pintura porque é algo que me faz muito bem e que eu amo fazer. Agradeço a entrevista da aluna Marissa. Espero que todos possam descobrir o belo que existe através da arte, do artesanato, da música e incorporem nas suas vidas para que possa trazer melhor qualidade de vida e mais conhecimento sobre o que você tem lá dentro. A pintura, a música, a arte em geral, ela traz isso, ela traz o melhor do indivíduo para fora, ou então o pior. Muito obrigada.